eu sou a Ana e bora pra mais um vlog? Eu vou voltar agora com vlogs mais temáticos, eu acho que faz mais sentido. Se vocês gostarem dos vlogs e, enfim, quiserem que eu mostre mais a minha rotina, comenta aqui embaixo. E, bom, vamos pro tema desse vlog que você já deve ter visto aqui embaixo, que dessa vez a gente vai ler romance de época. Eu gosto de romance de época. E eu demorei muito tempo pra assumir isso, porque eu achava uma coisa meio que assim, ai, romance de época, como assim, sabe? Gostar de romance de época, eu achava que era uma coisa meio nada a ver, eu achava que era uma coisa que eu tinha que me envergonhar e deixar quietinha. Mas hoje em dia eu vejo que não, sabe? Ah, gente, você vai envelhecendo, você vai vendo que é isso, cara, as pessoas vão ficar se tiverem que ficar, e então não vale a pena você ficar sentindo vergonha das coisas que você gosta. E, bom, o romance de época, ele entrou na minha vida acho que entrou na vida de muitas outras leitoras, que é por meio da Julia Quinn, né? Eu achei interessante essa premissa de ter um fundamento histórico ali e tudo, e ter uma história de romance. Mas eu confesso que os romances de época que eu gosto são aqueles romances que não são só sobre o casal. Eu acho muito interessante como a gente tem alguns livros que constroem narrativas que vão falar sobre questões sociais. Eu gosto desses que falam isso. Inclusive, eu estou com este volume aqui porque é o segundo e eu vou começar a ler ele. O primeiro deve estar aparecendo aqui para vocês, né? E essa série de livros da Courtney Milan são 4 livros principais e eles falam sobre questões sociais também. Tem os casais, óbvio que tem os casais, né? Romance, gente. Mas tem também as questões da época. Então, por exemplo, O Segredo da Duquesa, que é o primeiro volume, que a gente vai conhecer a Minerva, a Minnie e o Robert, vai falar muito sobre a questão dos trabalhadores nas fábricas, né? E vai também falar sobre questões relacionadas a gênero, né? Mas eu vou explicar para vocês agora com mais calma, com mais linearidade. A gente conhece a Minerva. Inicialmente, ela é apresentada pra gente com o nome de Guilhermina. E ela tá ali escondendo quem ela é, né? Ela tá disfarçando porque a história dela foi um grande babado que aconteceu, que a sociedade londrina meio que acabou com a reputação dela. É isso que a gente sabe. Ela é apresentada pra gente inicialmente como uma personagem muito quieta, muito reservada e um tanto quanto submissa às pessoas ao redor dela. É óbvio que tudo isso faz parte de uma construção que a Minnie fez para poder sobreviver ao escândalo que destruiu a reputação dela. Do outro lado, a gente tem o Robert, né? O Robert, ele é um duque, o Duque de Clermont. E ele, assim, também é um cara traumatizado, porque é uma coisa comum em romances de época, né? As pessoas são traumatizadas. Na vida também, né? Mas enfim, o Robert, ele cresceu com um pai extremamente distante e um pai que afastava ele da mãe. Então, a referência de família dele é muito complexa, assim. Além disso, ele cresceu junto com o primo dele, o Sebastian, e também com o melhor amigo que ele descobriu que na realidade é meio-irmão, que é o Oliver. E é assim que a gente é apresentado aos nossos personagens. A Minnie, ela tava vivendo a vida dela e tentando ser ali o mais quietinha possível para não irem lá e tentar mexer no passado dela. Ela encontra o Robert, os dois estão se escondendo porque eles estão de saco cheio do evento que eles estão. E não preciso dizer que a partir daí, né, teremos interações e esse casal, ele se forma de uma forma maravilhosa, na minha opinião. Eu já terminei de ler esse livro, então basicamente eu devo vir aqui falar, né, um take para cada livro. Né? Eu vou tentar deixar a minutagem certinha. E bom, esse casal tem uma peculiaridade que eu adoro. Eles são maduros. A Minnie passou por muita coisa. Ela tem uma habilidade fora do comum, ela é super inteligente. E a habilidade dela é no xadrez, o que também é uma coisa dentro da trama, porque a gente sabe que o meio do xadrez é um tanto quanto masculino. Então, naquela época, 1800 e alguma coisa, era pior ainda. Ela tem vários traumas em relação a isso. E ela é uma mulher madura, sabe? Ela tem a conseguir prever os próximos passos até mesmo de outras pessoas. O que eu gosto nesse casal é que essa característica da Minnie, ela faz o Robert ficar fascinado.
Então, não é aquele cara que tenta controlar a forma como ela pensa. Muito pelo contrário, ele tenta o tempo inteiro fazer com que ela mostre isso pros outros. Porque na cabeça dele não faz sentido ele conhecer essa pessoa que é super vibrante, que é super inteligente, e a sociedade conhecer a pessoa que é considerada submissa, quietinha, que não reclama de nada. Então, isso também é um outro ponto dentro da narrativa. O Robert, apesar dele, né, ter aquele padrão que a gente conhece de herói, de romance de época, ele rompe um pouco com isso em alguns aspectos. Ele é um cara que tem tudo pra ser um grande babaca. Ele tem dinheiro, ele é bonito, ele tem influência, mas ele não é. Ele é um cara que tenta usar o privilégio dele a serviço dos outros e tenta dar ordem à bagunça que o pai dele deixou. Isso é o grande fio condutor do arco do Robert dentro do livro. Eu acho muito interessante como tem uma construção por trás, assim, eles se relacionam, eles se aproximam. Claro que tem aquele momento, né, que um fica muito pensando no outro e, meu Deus, o que fazer? Mas não é aquela coisa do insta-love, sabe? Eu olhei, nossa... Não, isso demora pra acontecer, né? E eu acho interessante que quando eles casam, assim, eles justificam isso com a forma mais prática que eles conseguem achar, eles estão justificando, né? E eu acho muito interessante que no final acontece um BO, que eu não vou dizer qual é, porque aí sim seria um grande spoiler, e eu quero que vocês leiam pra gente conversar aqui nos comentários. É um BO muito grande, que o Robert ele vai precisar falar ali da vida da Minnie. E assim... ele tem um trauma que ele acha que qualquer coisa as pessoas vão abandonar ele. E aí ele meio que já tá catando os paninhos de bunda dele e ela fica tipo assim, meu filho, eu entendi por que você fez isso, tá tudo bem. E isso demora pra entrar na cabeça dele. Mas em nenhum momento eles ficam discutindo e aquela coisa de lavação de roupa suja, sabe? Eles conseguem sentar e resolver as questões deles de uma forma madura. Eu gostei bastante. Estou ansiosa para o segundo livro, que é este que eu tenho físico. Não consegui achar o primeiro. E os outros também, quando eu comprei esse aqui, não tinham lado ainda. Então, assim, vamos tudo na base do e-book. E esse vai ser o único físico que eu vou ler, tá, gente? É isso. O Desafio da Herdeira, pelo que eu li rapidamente na sinopse, a gente vai acompanhar a Jane e o Oliver, né? O Oliver, eu já contei pra vocês que ele é o irmão do Robert, né? Ele é meio irmão. Na realidade, também tem esse BO, né? É uma outra forma que a autora mostra o quanto que esses homens de poder, de influência, eles usam essa influência pra oprimir mesmo, né? As mulheres. É o que acaba acontecendo com a mãe do Oliver. Não vou falar mais sobre isso, que também tá no livro e não vou dar esse spoiler. Mas o Oliver, ele é meio irmão do Robert. Então ele é considerado ali meio que um filho ilegítimo. E aí, como a gente tem a Jane e o título do livro é o Desafio da Herdeira, eu quero muito ver como é que vai ser essa dinâmica. Tô ansiosa. E os outros personagens também, o Sebastian e a Violet. A Violet é amiga deles também de infância. Eu senti que tem uma vibe ali. Mas vai ser engraçado se isso acontecer, porque o Sebastian, ele é cientista. E ele é meio que uma alusão, né, assim, ao Darwin, porque ele também trabalha com essa parte de biologia, de genética e tal. E aí ele é super polêmico, né, porque ele fala o que ele acha correto, e aí as pessoas ficam falando que ele é imoral e não sei o que e tal. E a Violet também é cheia de personalidade, sabe? Enfim, acho que vai vir um casal desses dois aí, mas eu tô curiosa pra saber sobre o Oliver, porque o final do primeiro livro, ele quase entra numa grande enrascada, tadinho. Mas é isso, gente. O take tá imenso. São mais 3 livros, então, né, esse vlog não precisa ficar com 1 hora. Volto quando eu tiver lido o Desafio da Herdeira. Então, eu voltei pra dar continuidade a esse nosso vlog sobre os excêntricos. Agora eu terminei o segundo volume, o Desafio da Herdeira. Aqui a gente vai conhecer a Jane e o Oliver. Eles vão ser o nosso casal principal, mas diferente do primeiro livro, a gente vai ter um outro casal aí também se conhecendo. E um ponto que eu tenho gostado bastante da Carney Millan, nesse livro aqui em específico, é a forma como ela traz aspectos históricos pra dentro da narrativa dela. Gente, eu vou botar aqui na mesa, tá? Vai estar aparecendo aqui a capinha pra vocês, como sempre aparece. E bora conversar sobre esses personagens. A gente vai conhecer a Jane, que é a nossa grande
herdeira. Existe todo um boato de que talvez ela fosse ali o resultado de uma traição que a mãe dela fez ali com o pai. Então tem esse boato que permeia muito a vida social dela. E para completar, ela decidiu que ela não vai se casar até que a irmã dela se torne maior de idade. A irmã dela é a Emily. A Emily é uma personagem muito peculiar. Ela tem muitos problemas de saúde e é interessante como a autora vai retratar esse quadro de saúde que ela tem, que eu não vou dizer qual. Ela sofre muito por conta da incompreensão que o tio dela tem, então ela passa pelos tratamentos mais hediondos, desde aquela coisa toda de choque elétrico, enfim, são coisas bem pesadas. Ela é uma pessoa que, apesar de ter o problema de saúde dela, ela quer viver, sabe? Ela quer conhecer as pessoas e tudo, e ela tem esse plano aí com a Jane, de que quando elas duas tiverem aí a sua maioridade, a Jane tendo dinheiro, elas vão poder viver tranquilamente. Isso tudo estava indo bem até o nosso querido Oliver, que ia entrar no circuito. Eu não tinha percebido até aqui que o fato deles serem chamados de excêntricos nada mais é porque eles são canhotos. E assim, me senti muito representada, porque também sou canhota. Então, entendo que naquela época era uma coisa mal vista. Inclusive, se eu não me engano, nesse segundo volume tem um momento que eles falam um pouco sobre isso, assim, né? Deles serem vistos, né? Os três amigos, né? O Robert, o Sebastian e o Oliver. Serem vistos ali como diferentes, porque os três escrevem com a mão esquerda. Então, me identifiquei um pouco com isso. Eu acho que não é spoiler falar, né? Que o Oliver, ele é resultado ali de uma relação forçada que a mãe dele acabou tendo aí com o pai do Robert, né? E no primeiro volume, o Robert, inclusive, fica muito mal por saber das condições todas que ocorreram, mas ao mesmo tempo fica feliz por ter ali a companhia do Robert por ter ali a companhia do Oliver como uma pessoa aí que faz parte da sua família. É só sentar pra gravar que tudo acontece. Enfim, só um disclaimer rápido. O Oliver, ele não tem aquela condição que o Robert tem. Ele não é nobre, ele continua sendo visto como um cara que não é da aristocracia. Portanto, ele tem que batalhar muito para ter um lugar dele ao sol. E ele decide que quer trabalhar com a parte da política, né? Então, na Inglaterra tem a Câmara dos Comuns e tem a Câmara dos Lordes nessa época. O Robert, o meu irmão do Oliver, faz parte da Câmara dos Lordes. E o Oliver faz parte aí, vai tentar fazer parte da Câmara dos Comuns. E o desafio todo que colocam para ele é que ele deve fazer essa herdeira passar uma humilhação bem grande em público, e eu não vou dizer o porquê, aí vocês vão ter que estar lendo, e ele vai conseguir ali ter o lugar dele político ao sol. É claro que eu não preciso dizer pra vocês que papo vai, papo vem, a Jane vai se aproximar do Oliver, o Oliver vai se aproximar da Jane, e a gente vai ter a construção aí de um casal que é no mínimo singular, assim. Eu acho interessante que a Courtney coloca os dois em pé de igualdade em muitas situações, por exemplo. Tanto a Jane quanto o Oliver têm essa questão de ser, né, filhos ali de fora do casamento, então isso é uma coisa que faz com que eles se conectem também. E eu adorei a Jane, ela é irreverente de uma forma muito diferente da Minerva, né, do primeiro livro. Enquanto a Minerva, ela é mais introvertida, ela é mais na dela, ela prima sempre por uma estratégia. A Jane, ela entende que a estratégia é o ataque, ela vai fazer as coisas acontecerem. O ponto mais característico da Jane são as roupas dela, ela literalmente usa as roupas quase que como uma arma para conseguir sobreviver ali nesse ambiente social que quer que ela se curve por ela ter dinheiro, né? E aí a Courtney já escancara, eu acho que um dos pontos interessantes, né? De quanto que na época uma mulher que tivesse dinheiro e fosse solteira era vista como um desafio. Gostei muito desse livro. Confesso que o que aconteceu é que, apesar de eu gostar muito do Oliver e da Jane, quem roubou meu coração mesmo foi a Emily e o Arjan. Provavelmente posso estar falando errado. Ele é esse cara que também tá batalhando um lugar ao sol. Só que ele vem da Índia, então é interessante também porque a Courtney traz esse background histórico, né? Tem conversas dele com a Emily em que ele fala sobre a revolta dos Cipaios, por exemplo, que é um momento histórico da Índia bem tenso em relação ao colonialismo britânico. Então, eu gostei bastante a análise que ele faz, assim, de quanto que ele sabe que ele é privilegiado em relação
a outras pessoas do país dele. E, enfim, a Emily e o Arjun têm conversas brilhantes sobre a questão das relações entre a Índia e, enfim, o Reino Unido, nessa época em específico, né? Se eu não me engano, esse livro ele acontece em 1800 e alguma coisa. Sempre aparece no início, eu sempre esqueço de trazer, gente. 1867, tá? Já no século XIX, então também tem esse pano de fundo de muitas mudanças e ebulições acontecendo. A Emily, ela ganhou meu coração. Eu acho que é a personagem que merece o final feliz, assim. Mas eu confesso que chegou um momento da narrativa que eu já percebi que quem ia tomar a iniciativa para resolver todo o B.O. não iria ser a Jane nem o Oliver, seria, assim, a senhorita Emily. Então, assim, pra mim foi a melhor personagem, embora seja uma personagem mais coadjuvante. A Jane é muito legal, mas eu acho que os diálogos do Arjun e da Emily me chamam muito mais atenção, porque eles têm noção de que a união deles não vai ser algo comum, não vai ser visto como algo comum pela sociedade aí da época. Então, eu super indico esse livro pra vocês, tá, gente? Achei muito legal. No final vai rolar um rankingzinho, eu não sei se vai ficar no primeiro lugar. Eu vou agora pro segundo livro, que é O Desafio da Duquesa? Não. Vou agora pro terceiro livro, que é O Desafio da Condessa. Esse sim eu estou curiosa, pois vai ser sobre o Sr. Sebastian, que até aqui, até esse segundo livro, já mostrou que é um cara que tem muita personalidade. Então eu acredito que vai vir aí um livro bem forte e que vai abordar muitas coisas, né? Porque ele é o nosso grande cientista. Vocês já conseguiram perceber que eu tava lendo, né, o nosso maravilhoso A Conspiração da Condessa. E vamos conversar um pouquinho sobre o Sebastian e a Violet nesse livro aqui. Bom, a gente sabe até aqui que o Sebastian, ele é conhecido aí como um grande cientista, super polêmico, né, e que muita gente ou ama ou odeia ele. Já a Violet, ela é conhecida aí por ser a Condessa de Canterbury, se eu não me engano. E já nessa vibe, eu acho que é muito importante ver como o relacionamento do Sebastian e da Violet tem como um pilar central a amizade deles. E a gente vê que em muitos momentos é isso que chama atenção nos dois. O quanto que, apesar deles não conseguirem se entender, eles tentam se preservar e se apoiar. Então, assim, esse é o ponto mais legal do livro, tirando o fato de que a gente vai ter uma mocinha que já deu pra perceber que ela tem interesse por ciência e entender o quanto que naquela época, né, 1800 e alguma coisa, era vista como uma coisa negativa, né, que as mulheres tivessem as suas mentes voltadas para algo intelectualizado, né. Aqui a gente tem a Violet como um pilar ligado à questão das ciências da natureza, e a gente sabe que até hoje, né, é muito díspare a forma como a gente tem uma quantidade de homens em ciências da natureza, em exatas, em tecnologia, e a gente não tem mulheres, né? A gente sabe que isso não é só uma questão de gosto, né? É uma questão também um tanto quanto política e de poder, enfim, envolve muitas outras coisas que não vou ter tempo de conversar aqui com vocês. Mas o livro, claro que dentro daquela roupagem do romance de época, com várias travas que talvez hoje em dia não existam tantas, mas ainda assim conversa muito bem com o nosso contexto atual, né? E é interessante porque eu li esse livro e a Artemis acabou de voltar, né? E a gente sabe que a gente teve uma astronauta, né? E, enfim, ela já quebrou vários paradigmas só de estar participando dessa missão. Então, assim, calhou de acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Mas eu acho interessante como a Violet, ela o tempo inteiro, ela se poda. Ironicamente, por ela ser uma botânica, ela se poda. E eu acho que todo mundo já passou por isso. Eu ia falar que toda mulher já passou por isso, mas eu acho que não. Eu acho que todo mundo já passou por esse processo de tentar se podar ou tentar se modificar. E a gente às vezes não, né, gente? A gente sempre descobre que o melhor caminho não é esse. O melhor caminho é aprender a lidar consigo e entender que nós somos o que somos. A gente tenta melhorar, a gente tenta evoluir, mas tem algo que é
aquilo que constitui a nossa essência. E eu acho que a Violet, ela é uma personagem que ela passa uma boa parte da trama sofrendo porque ela não pode assumir toda a essência dela em plenitude. E eu acho que o Sebastian, ele acaba sendo, para além do par romântico, aquele amigo que tá ali, que conhece ela, que muitas vezes conhece ela melhor do que ela mesma, né? Então é o livro, acho que talvez mais impactante até agora, do ponto de vista emocional, porque Violet é uma personagem que sofre muito. Ela tem um relacionamento meio complexo com a mãe dela, mas no final a gente descobre que tinha uma outra personagem ali que era muito mais difícil de lidar e que a Violet não estava prevendo. E a gente tem um aparecimento de uma personagem que eu acredito que ela vai ser o fio condutor pra gente fechar essa série de livros, né? Lembrando que a gente tem outros contos e tudo, mas os contos eu não vou ler aqui, eu vou focar nos 4 primeiros livros mesmo. E, bom, que é a nossa Free, né? A Frederica, que é irmã do Oliver, né? E ela é uma personagem, sim, muito irreverente. E eu acho que ela vem como fio condutor aí desse último livro pra trazer uma mensagem final forte e potente. Agora a gente vai falar sobre o nosso último livro, né? O Escândalo da Sufragista. E aqui a gente vai sim acompanhar a história da Free, ou melhor, da Frederica Marshall, a irmã do Oliver Marshall. Então, esse volume aqui foi uma grande surpresa pra mim. Eu já esperava que a história fosse ser da Frederica, né, da Free, porque em muitos momentos ela aparece, no segundo volume ela aparece, no terceiro volume ela também brevemente aparece, se eu não me engano. Então, chamou muito a minha atenção essas muitas aparições dela. E não podia ser diferente, pois a senhorita Frederica é descrita como uma mulher à frente de seu tempo. Ela quer ir para a universidade, ela quer aprender grego, e quando ela assume ali a sua maioridade, devido a um revés da narrativa, que eu não vou falar qual, ela acaba herdando aí uma certa quantia de dinheiro de uma tia muito próxima dela e do Oliver, que inclusive ela tinha altas tretas com essa tia. Mas a tia entende o jeito dela e deixa ela como a grande herdeira do trabalho, da vida da tia dela, que se chamava também Frederica. Então, assim, já é interessante ver o contraponto dessas duas personagens dos outros livros. E a gente vai entrar nesse quarto e último volume, entendendo que a Frederica cresceu e que ela não conseguiu frequentar Cambridge, mas que ela foi para a universidade. Na época existiam universidades específicas para mulheres, então ela acaba sim cursando a universidade. E ela usou a fortuna aí dela para criar um jornal. E o slogan é um jornal de mulheres para mulheres. Então a gente já consegue perceber desde o segundo volume que a Frederica tem sim um envolvimento aí com o movimento sufragista. Caso você não saiba o que foi o movimento sufragista, o livro ele te explica muito bem dentro da própria narrativa, mas dando uma explicação bem rápida. Foi um movimento na Inglaterra de mulheres que estavam lutando pelo direito do voto universal, ou seja, pelo direito do voto feminino. Afinal, antes não era assim. Tinham algumas exceções, mulheres casadas votavam, mulheres com propriedade, mas tudo isso era discutido na Câmara, né, do comum, mas principalmente na Câmara dos Lordes, né, e nunca era passado o projeto de voto universal. Então, a gente já conhece a Free com essa bagagem toda, vamos dizer assim. E o outro, né, ponto dessa narrativa vai ser o Edward. O Edward, ele é um cara que, assim, ele levou um golpe da própria família, ele levou um golpe do próprio irmão. Ele ficou anos longe da Inglaterra por conta desse golpe. Ele sofreu porque ele foi mandado para longe, né? Ele foi mandado para Estrasburgo. E a gente sabe, principalmente o pessoal que faz história, que Estrasburgo é uma região que, assim, muita coisa acontece ali, né? Muitos conflitos passam por ali. E não é diferente dentro dessa narrativa, que é de ficção, mas a Courtney Milan faz um trabalho interessante de tentar trazer elementos históricos pro romance de época. Então, nosso mocinho, ele já volta pra Inglaterra pronto
para abrir mão daquilo que seria direito dele, né? Afinal, o Edward, ele é um nobre, mas devido a tudo que aconteceu, o golpe que ele levou, ele decide que ele vai abrir mão do nome dele, vai abrir mão do título, e que ele só quer viver uma vida sossegada depois de tudo isso, sabe? E ele tem uma habilidade específica que ele foi desenvolvendo aí aos trancos e barrancos da vida dele, que é ligada à arte, né? Ele desenha muito bem, tudo que envolve essa questão motor, ele é muito bom. Por exemplo, ele fala que ele criou uma metalúrgica e ele faz peças de metais super bonitas, então ele tem essa habilidade. E junto com isso, ele acabou aí, por conta da vida dele, usando essa habilidade para falsificar documentos e coisas assim do tipo. Não vou falar muito mais que isso, porque ao longo da narrativa vocês vão ver que tem um motivo para ele começar a desenvolver tudo isso. Então, esses dois personagens vão se esbarrar. Eu não vou dizer como, mas é de um jeito bem engraçadinho. E claro que um vai chamar a atenção do outro, mas é aquela coisa, né? O romance ele acontece, ele tá aí, esses personagens vão ter muitas idas e vindas, mas o livro não é só sobre o romance deles. Aqui a gente também vai ter um outro romance entre duas meninas, é a Amanda e a Genevieve, que também foi bem legal de acompanhar, principalmente a confusão delas, porque, né, a gente sabe que, enfim, né, o nosso mundo, né, naquela época principalmente, tinha-se um tabu muito grande sobre isso, ainda se tem um pouco, né, hoje, mas enfim. Então, o tempo inteiro a gente vê muitas dúvidas, tanto da Amanda quanto da Genevieve, de se elas estavam conseguindo se entender mesmo, sabe? Mas é muito fofinho acompanhar a trajetória delas, junto com a trajetória desse movimento que elas fazem em relação aos direitos das mulheres. O grande fio condutor, eu diria, desses 4 livros. A gente conhece personagens femininas fortes, cada uma dá o seu modo, e a gente é conduzido aí por esse 4º livro da Free, que ela é cheia de ideais, ela luta muito pelos direitos das mulheres. Inclusive, a autora fala no final do livro que uma das inspirações para a personagem Free foi a Nellie Bly, que foi uma estadunidense jornalista que foi pro México, e lá ela acabou dando um jeito de se infiltrar e se internar em uma clínica que eles colocavam as mulheres consideradas aí contagiosas por conta de doenças venéreas, e enfim, lá dentro ela descobriu que muitas outras coisas eram realizadas e feitas, e a nossa personagem, né, a Free, ela faz esse exato, né, movimento que a Nellie Bly fez na vida real. Então é um ponto interessante. Eu acho que a Courtney soube explorar muito bem isso pra personagem também. A Free fica com muitos gatilhos e traumas por conta dessa estada dela lá. Inclusive tem muitos momentos em que ela conversa com o próprio Edward sobre isso, e o Edward fala da experiência de guerra que ele teve também em Estrasburgo. Então é interessante ver essa troca que eles têm, e eu acho muito, assim, engraçado, porque o tempo inteiro que eles se aproximam, eles não querem se aproximar. E aí, junto com isso, o Edward aprende muito com a Free. E a gente tem uma oportunidade de aprendizado com ela também, porque tem uma conversa deles que me marca muito nesse livro, que ele fica, tipo assim, super revoltado, porque o jeito dela, né, que afronta o pessoal que quer acabar com o movimento sufragista e tudo. E essa discussão é muito específica, porque ele fala que não entende o fato dela continuar lutando, mesmo sabendo que quem tá com o poder da caneta no final vai vencer. E aí ela fala, e é um momento que ela brilha, na minha opinião, e ela desabafa pra ele que ela entende isso, e que todo mundo já perguntou pra ela isso, e que principalmente os homens agem como se ela nunca tivesse pensado nisso, quando na realidade ela foi a primeira pessoa a pensar. E eu acho interessante porque é aí que ela cutuca o grande ponto, né? Que ela fala que o jornal dela é feito de mulheres para mulheres, não só para aquelas que vão ganhar os direitos no futuro
e que mesmo com esses direitos vão acabar com, né, vão ter esses direitos, mas vão continuar sendo questionadas em outros lugares, sabe? E ela fala que não é só por essas mulheres que ela tá lutando naquele momento, né? Mas que principalmente pelas mulheres ao redor dela, para que exista uma comunidade, que elas se sintam seguras dentro daquilo. E eu acho que esse ponto, assim, é o ponto mais legal do livro. É ver como o tempo inteiro a Free, apesar de ter um comportamento meio, né, combativo, ela tá o tempo inteiro também combatendo na intenção de manter uma comunidade, de manter um laço de confiança entre as mulheres, assim. Eu acho que isso é um fio condutor do livro, e eu gostei porque ela botou esse embate de uma forma muito legal, porque o Edward, ele não consegue entender até um determinado ponto por que ela age do jeito que ela age. Depois que eles têm essa conversa, tudo passa a fazer sentido. Inclusive, esse personagem eu acho que é um grande acerto, né? Ele tem uma fala que, na minha opinião, foi infeliz no final do livro, mas eu entendo que é um mocinho de época, né? Ele é desconstruído, mas não é tão desconstruído assim. Mas, levando em conta que a gente tá em 1800 e alguma coisa, né, nesse livro, eu acho que ele fez super bem, assim, a ela. Eu gosto que no final do livro a gente tem um revés, né? Que ela acaba descobrindo da pior forma que ele é um cara da nobreza, né? E aí, enfim, ela só descobre muito pra frente. Então tem toda uma treta em relação a isso, que eu não vou falar pra não dar spoiler. Mas assim, o que eu achei muito interessante é que ele faz questão de falar pra ela que o título dele, tudo que vai vir com essa união, ele não quer aprisionar ela com isso. Então eu achei muito legal essa fala em relação à questão de casamento, assim, né? Porque a gente sabe que em romances de época, enfim, né? Na vida tem essa coisa do casamento, até do próprio passar o nome, né? Se passa o nome do homem, não se passa o nome da mulher. Hoje em dia não, né? Hoje em dia você pode trocar os nomes, não tem problema nenhum. Mas naquela época era assim. Então, quando ele tem essa fala falando que na realidade ele quer dar meios para que ela consiga chegar aos objetivos dela, e que ele quer que eles sejam uma equipe, eu achei muito interessante, muito legal. Mas ao mesmo tempo tem aquela fala que é um pouco infeliz, né? Então, assim, eu gosto porque apesar de ter um mocinho super desconstruído, um mocinho que tá querendo realmente ajudar e tudo, ainda assim ele tem uma fala escorregadia ali ou aqui, e eu acho que isso torna o personagem humano, né? Eu acho que o Edward, ele de todos os mocinhos, eu acho que ele é o que tem essa peculiaridade, assim. O tempo inteiro ele fica falando que ele é um canalha, que ele não vale nada, que não sei o quê. Mas ele mostra também uma outra faceta, né? Pra além de ser aquele falsificador, ele mostra que ele é um cara que é de confiança, que ele luta pelas pessoas que ele quer estar próximo, que ele quer proteger. Então, eu acho que em relação ao Edward, a gente tem esse trabalho dessa dualidade que é bem legal de ler. E a Free, ela é uma força da natureza, né? Realmente, né? Free é apelido de Frederica, mas em inglês, né, significa liberdade. Então tem tudo a ver com essa personagem. É uma personagem que eu achei engraçada, porque eu tava na Amazon, né, vendo pra poder comprar o e-book e tal, e aí eu vi alguns comentários, eu vi um comentário específico que chamou minha atenção, de uma leitora que falou que achou a Free mimada. Eu fiquei, gente, eu fiquei preocupada quando eu vi o documentário. Eu falei, vou segurar minhas expectativas, porque talvez, né, vai que essa personagem, a ideia é que ela seja uma coisa e acabe virando outra. Mas eu não achei, gente, eu não achei ela mimada, ela passou por muita coisa. É claro que, assim, tem aquele porém, né, quando a gente tem uma personagem feminina que ela é forte e que ela decide que ela não vai abrir mão daquilo que ela acredita, ela pode cair nessa má interpretação também. Eu acho que foi o caso aqui. Na minha opinião, eu não vejo ela como mimada, mas assim, é a minha interpretação, né? Existem outras possibilidades, milhões de possibilidades de interpretação. Eu gostei muito dessa personagem, eu acho que a gente fechou da melhor forma possível. É sim uma série de livros que vai falar sobre o romance? Sim. Vai ter romance? Vai. Mas a gente tem muito mais do que isso, na minha opinião. A gente tem um trabalho de construção de contexto, que eu achei bem legal. A gente tem o tempo inteiro a autora tentando trazer questões do presente, né? Então, quando a gente tem a conspiração da Condessa, a gente tem a questão das mulheres na ciência, a gente sabe que até hoje é toda uma questão,
mas ela faz, né, ela consegue criar esse paralelo entre o que poderia ter sido no passado, né, e o nosso presente. A gente tem a Free, que é uma grande feminista, né, na época o termo era sufragista, mas ela hoje em dia seria considerada uma grande feminista, e tem essa conversa, né, eu acho que é por isso que os romances de época eles fazem tanto sucesso, porque para além da questão do romance, acaba dando pra gente a possibilidade de discutir como pano de fundo, e no caso aqui dessa série, eu diria que até muitas vezes deixa de ser esse pano de fundo, se torna o ponto central do livro, de discutir essas questões que vão envolver sociedade, que vão envolver, mais especificamente aqui, né, no quarto livro, o lugar da mulher na sociedade. Vai discutir no segundo livro, por exemplo, os meios que a gente tem para tratar as pessoas em relação à saúde, medicamento, né? A Emily seria considerada uma personagem hoje em dia com uma epilepsia, então a gente tem várias outras discussões. A discussão de o quanto que a sociedade julga uma mulher quando ela é colocada como excêntrica, como a Jane é colocada por usar roupas super extravagantes, ou como tem o julgamento em cima da Minerva por ser uma grande enxadrista, que também é um esporte dominado aí por homens. Então, assim, o tempo inteiro a Courtney Milan, ela vem costurando essa questão do lugar da mulher na sociedade, até chegar no ponto alto que é esse quarto livro, que aí a gente vai ter essa discussão de forma aberta e tentando trazer também elementos históricos para compor aí esse diálogo entre os personagens e a história em si, né? E eu diria também o próprio leitor, né? Então é isso, gente. Eu adorei fazer essa jornada com vocês, adorei conhecer esses personagens. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Deve ter ficado um pouco longo o vlog, já peço desculpas por isso. Comenta aqui o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma curiosidade sobre os personagens. Se vocês já conheciam essa autora, é a minha primeira experiência lendo os livros da Courtney Milan. Gostei bastante, espero que outros venham também pro Brasil. E é isso, gente. Se inscreve no canal, curte, comenta, dá uma olhada nos outros vídeos e até o próximo.